Hoje nós vamos estudar o domínio doutrinário, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 1 ao 3, que fala que o dia de Cristo não virá sem antes que venha a apostasia, né? Ele fala um pouquinho sobre essa frase-chave aí. E também a gente vai avaliar um pouquinho o aprendizado, relembrar alguma coisa. Então vai ser o Avalie seu aprendizado número 10, que trata de Gálatas até segundo Tessalonicenses. Vai ser muito legal estudar com vocês aqui hoje. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou coordenador do seminário, né? E a primeira parte dessa lição, a gente vai estudar o domínio doutrinário de segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, que vai poder ajudar você a memorizar um pouquinho a referência de domínio doutrinário e a frase-chave de escritura, que é essa que a gente falou agora há pouco, né? E também explicar a doutrina da apostasia e aplicar os princípios, né, para se adquirir conhecimento espiritual a uma situação da vida real, né, para você poder até utilizar, de repente, com um familiar, um amigo, para poder responder o que é a apostasia, o que é a restauração. Né? A segunda parte, inclusive, dessa lição, ela vai tratar um pouquinho disso. Né? Na avaliação do aprendizado, a gente vai falar também da apostasia, novamente, e também sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo nesses últimos dias. Então, é muito importante, né, nós nos concentrarmos aqui. Eu sei que é um vídeo aí de 20 minutos, mais ou menos, e às vezes pode nos distrairmos, né, com alguma coisa, mas se concentrem aqui, nós vamos ter umas atividades muito legais para fazermos aqui durante essas duas partes aqui. Tanto o domínio doutrinário, de segundo Tessalonicenses, quanto a segunda parte, que é para avaliar o aprendizado, o que vocês já aprenderam até então, né, com as aulas do seminário que tiveram aí. Tá ok? Então, nós vamos iniciar com um estudo de caso. É muito bom os estudos de caso, porque caso aconteça uma vida real, algo parecido com esses estudos de caso que fazemos aqui, você pode utilizar o que você aprendeu aqui com, né, essa situação que você pode ter na vida real aí. Então, imagina que você está enviando uma mensagem de texto para o seu amigo que chama-se Carlos, tá bom? É um amigo fictício. Então, imagina que você está enviando uma mensagem de texto para ele, tá? Para o seu amigo Carlos. E ele é um membro de uma igreja cristã diferente, tá? Então, a igreja cristã que ele faz parte é diferente da igreja que você faz parte, tá bom? Então, ele é membro de uma outra igreja cristã. Ele é muito dedicado a Jesus Cristo, tá? Isso é uma característica do Carlos muito importante. E estuda a Bíblia com frequência. Em uma mensagem de texto para você, Carlos disse: Hoje, meu pastor ensinou que os membros de sua igreja acreditam que a sua é a única igreja verdadeira e que todas as outras igrejas são falsas. Então, até grifei aí, ó, tá? Porque é o que ele disse para você, ó, meu pastor está falando aqui, né? Eu tive uma aula aqui hoje e o meu pastor falou isso, que a sua igreja é a única igreja verdadeira, que vocês declaram isso, e que todas as outras igrejas elas são falsas. É verdade? E depois o Carlos ainda fala isso aqui para você, ó. Sinto-me mais próximo de Deus por causa de minha igreja. Como não poderia ser de Deus? Então é uma dúvida que ele tem, né? E agora a gente vai poder estudar algumas partes que a gente já aprendeu, né, em segundo Tessalonicenses ali, sobre a apostasia, né, e tantas outras coisas, mas para a gente, sobre a restauração, inclusive, mas para a gente poder ajudar o Carlos aí, tá? Então, depois que a gente aprender um pouquinho mais, a gente vai poder responder a primeira pergunta aqui dessa aula, tá bom? Vamos lá. A gente vai estudar novamente alguns pontos que vocês já viram. Então, estude novamente as seguintes passagens das Escrituras. E tem essa declaração aqui agora do presidente Russell M. Nelson, né? E depois a gente vai responder, tá? A primeira pergunta dessa aula, tá bom? Que vai responder lá no formulário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você clica no link, vai abrir o formulário, e você responde a primeira, a segunda e a terceira pergunta que a gente vai ter aí, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte aqui, ele fala de 1 Nef 13, do 24 ao 28. Então, dá uma lida
nesse, nesse, nesses versículos de primeiro Nef 13, e ali vai falar sobre Nef ver a visão do que aconteceria com as verdades importantes na Bíblia. Então a gente vai ter uma noção um pouquinho maior do que acontece em relação à Bíblia, nessa visão de Nef, tá bom? Depois, lá na Bíblia, você vai em capítulo 8 de Amós ali, no versículo 11 e 12, onde Amós profetiza sobre a fome espiritual que estaria por vir. Dá uma lida também no versículo, porque isso vai te ajudar a responder o Carlos daqui a pouquinho, tá bom? E depois Atos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, ali onde Paulo adverte que os membros da igreja do Salvador seriam desviados do evangelho, conhecido aí como apostasia, tá? E aí, você tem aqui agora a citação, no item 4 aí, a citação do presidente Nelson, tá? O que que ele ensinou aí, ó? Olha só. Nosso Deus vivo é um Deus amoroso. Então, olha só, vai reparando aí já na citação do presidente Nelson, inclusive no que você pegou nas escrituras ali, e vai vendo o que que você pode utilizar para responder o Carlos, tá? Que ele te fez uma pergunta. Lembra lá, ó? A pergunta do Carlos é essa aí, ó. O meu pastor afirmou, né, que vocês acreditam que a sua é a única igreja verdadeira e que todas as outras igrejas são falsas. É verdade isso? É isso que ele está te perguntando, né? E ele afirma, né? Ele fala: eu me sinto próximo de Deus aqui na minha igreja. Como poderia ser de Deus essa minha igreja aqui? Só a sua é verdadeira? É verdade isso? Então, para a gente responder, né, essa pergunta do Carlos, a gente vai estudar aqui essa parte, esses blocos de escrituras. E agora essa citação aí, ó. Nosso Deus vivo é um Deus amoroso, diz o presidente Nelson. Ele quer que seus filhos o conheçam e conheçam Jesus Cristo, que ele enviou. E ele quer que seus filhos alcancem a imortalidade e a vida eterna, que é viver com eles para sempre, com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Ele continua: para esse glorioso propósito, os nossos missionários ensinam a restauração. Então você pode estar ensinando lá o Carlos sobre isso, né? Tem os missionários, que são as sisters e os elders, que eles ensinam sobre a restauração. Eles sabem que há uns 2000 anos o Senhor estabeleceu sua igreja. Após sua crucificação e a morte de seus apóstolos, os homens alteraram a igreja e sua doutrina. Então, após gerações de trevas espirituais, ou seja, as pessoas não tinham nem escritura, né? Conforme predito por profetas anteriores, o Pai Celestial e Jesus Cristo restauraram a igreja, sua doutrina e sua autoridade do sacerdócio. Restauraram todas essas coisas, né? Graças a essa restauração, o conhecimento e as ordenanças essenciais para a salvação e a exaltação estão novamente ao alcance de todas as pessoas. Então, agora, todas as pessoas eles têm acesso a isso. No final, essa exaltação permitirá que cada um de nós habite com nossa família na presença de Deus e de Jesus Cristo para sempre. Essa citação dele está lá na Liahona, tá bom? Lá de maio de 2013, né? Chama Pegue a Onda. Então é isso. Ele até explica um pouquinho sobre as famílias eternas aí nessa citação. Então, agora, como que você vai responder as perguntas do Carlos? Para isso, está aqui, ó. Como você pode responder a Carlos de modo cristão, sem ofendê-lo, sem ofender Carlos? Como que você pode explicar agora sobre por que sua igreja é verdadeira, né? E que realmente, né, existiu a restauração, teve um período onde as pessoas ficaram afastadas de Deus, não porque elas queriam, mas porque as pessoas, ou algumas enganaram outras, né, e acabaram retirando coisas importantes, né, para nós. Segunda parte dessa pergunta: que ações específicas? Fala algumas ações que você poderia convidar Carlos a fazer, para que ele pudesse aprender por si mesmo por que a restauração da Igreja de Jesus Cristo era necessária. Então, o que você pode convidar ali o Carlos a fazer? Né? Quais ações específicas ele pode fazer? Você pode convidar ele a fazer para que ele entenda por si mesmo sobre a restauração. Você pode dar alguma coisa para ele ler, né? Ou perguntar, né, a ele se ele já orou alguma vez sobre isso, ou realmente ensiná-lo, né, a orar. E
perguntar a Deus se essas coisas são verdadeiras. Essas são algumas coisas, algumas ações que você pode pedir para ele, tá bom? Então escreve aí, tá? O que que você vai ajudar o Carlos. E por fim ali, ó, que verdades, né, sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo você gostaria de compartilhar com o Carlos que poderiam ajudá-lo a entender a necessidade da restauração? Então, para poder ajudar o Carlos a entender por que que era preciso a restauração, o que que você poderia compartilhar sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo? O que que o Pai Celestial e Jesus Cristo eles ensinam, né, sobre a restauração? Tá bom? Eu sei que a restauração ela foi muito importante para nós. Ela não somente trouxe à luz e trouxe de volta o Evangelho de Jesus Cristo e a sua igreja, mas também ela permitiu que as pessoas tivessem mais esperança sobre viver eternamente com seus familiares e principalmente sobre esperar por um mundo melhor, independente das calamidades ou das tristezas que às vezes esse mundo traz. Agora a gente vai ponderar um pouquinho sobre essas coisas que a gente aprendeu aqui. Tá? Então, reserva um momento aí agora, tá? Para você poder pensar, tá? Pensar em seu estudo recente do Novo Testamento. Por exemplo, a gente falou aqui algumas coisas, né? Mas talvez tenha outras que você estudou com a professora ou o professor do seminário, tá? No Novo Testamento, tá? Agora recente. E nas ações que você realizou por causa do que aprendeu. Então, de repente, em alguma aula aí do seminário, você aprendeu sobre como melhorar, né, o seu estudo das escrituras, ou como você pode poder servir melhor ali para o Pai Celestial e Jesus Cristo, seus filhos, né? Os filhos dele, do Pai Celestial. Como que a gente pode servir melhor aos nossos irmãos, né? Então, de repente, você teve alguma ideia e você já até realizou, né, algumas coisas referente a isso. Então, pensa um pouquinho sobre isso, tá? Você pode, como diz aí, examinar, tá bom? O que você escreveu nas aulas passadas, tá bom? Então, de repente, se você escreveu alguma coisa, ou que você marcou ali nas escrituras, tá? Em suas escrituras recentemente, tá? Coloca aqui. O que que você pôde? O que que você escreveu lá? Então, escreve aqui. É, de repente, numa outra ocasião aí que nós vamos ter logo mais, tá? E as impressões também que você teve sobre isso. Então, você pode examinar o que escreveu ou o que você marcou em suas escrituras recentemente, para identificar o que as metas que estabeleceu e as impressões que você recebeu. Para aí, então, você responder essa segunda pergunta, tá? O que você aprendeu com o Novo Testamento que o ajudou a se aproximar de Jesus Cristo? O que você aprendeu? O que você tem aprendido no Novo Testamento, nessas aulas recentes, que te ajudou a estar mais próximo de Jesus Cristo? E também o que você aprendeu sobre Jesus Cristo? Então, olha, eu aprendi que ele era fiel ao Pai Celestial, né? Então, o que você aprendeu sobre ele no Novo Testamento que foi importante para você? Ah, aprendi sobre. Ah, ele estudava todos os dias as Escrituras, tá bom? Então, essa é a segunda pergunta aqui. Ao responder essa segunda pergunta, a gente vai começar já a entender melhor algumas coisas, né, que a gente estudou, inclusive para nos preparar para agora, para esse momento aqui. A gente vai estudar um pouquinho agora sobre a apostasia, relembrar, né, sobre a apostasia e depois sobre a restauração da Igreja de Jesus Cristo, tá bom? Tem dois ensinamentos bem básicos aqui, mas eu tenho certeza que isso vai te ajudar a responder a última pergunta que nós vamos ter aqui daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho dessa aula. Então vamos lá. O que foi a apostasia? Coloquei até uma gravura aí sobre a morte do Salvador, né? Ele foi crucificado. Então, quando indivíduos, ou seja, quando uma pessoa ou grupos de pessoas se afastam dos princípios do Evangelho, aquelas verdades, né? Por exemplo, não mentir, ah, guardar a lei da castidade, são verdades importantes do Evangelho. Então, quando as pessoas se afastam disso, dessas verdades, eles se encontram em um estado de apostasia. Isso significa apostasia, né? Quando você se afasta da verdade de Deus. Um exemplo disso
foi a grande apostasia que ocorreu, aí teve uma grande, né, apostasia, que ocorreu após o Salvador ter estabelecido sua igreja. Então, o Salvador veio, estabeleceu sua igreja, a mesma que ele já pregava e já treinava e ensinava os profetas antigos, tá? Então, ele veio, estabeleceu. E após a morte dele, então, após a morte do Salvador e de seus apóstolos, os homens corromperam os princípios do evangelho e efetuaram mudanças não autorizadas na organização da igreja e nas ordenanças do sacerdócio. Então, eles mexeram e fizeram as coisas do jeito deles, mudaram coisas que Jesus Cristo tinha colocado. Devido a essa iniquidade generalizada, o Senhor retirou a autoridade do sacerdócio da terra. Essa apostasia durou até que o Pai Celestial e seu Filho amado apareceram a Joseph Smith, em 1820, e iniciaram a restauração da plenitude do Evangelho. Então, aqui é um resumo, né, do que foi a apostasia. E, na sequência, nós sabemos que tem a restauração, que a gente acabou de falar aí, né, a restauração da Igreja de Jesus Cristo. A mesma que ele estabeleceu quando ele esteve aqui na Terra. Quando Jesus Cristo esteve na Terra, ele estabeleceu a sua igreja entre seus seguidores. Após sua crucificação e a morte de seus apóstolos, a plenitude do evangelho foi retirada da terra, como o sacerdócio que a gente acabou de falar, né? Por causa da apostasia generalizada. O que é apostasia mesmo? Quando as pessoas se afastaram, elas quiseram se afastar dessas verdades, para fazer as coisas do jeito dela, da maneira dela. Por meio do profeta Joseph Smith, nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo restauraram, trouxeram de volta da mesma forma, né, como era a igreja primitiva, a igreja anterior de Jesus Cristo, restauraram, trouxeram de volta a plenitude do Evangelho, a igreja verdadeira de Jesus Cristo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo está novamente na Terra. Está baseado nisso que a gente aprendeu sobre a apostasia e também sobre a restauração, né, da Igreja de Jesus Cristo. A gente vai responder agora, vocês vão responder lá no formulário, está aqui no link, né, na descrição desse vídeo, a essa última pergunta aqui. Tem duas partes. A primeira parte é, por que algo precisaria ser restaurado? Por que precisamos, né, precisou-se de uma restauração? Por que algo precisaria ser restaurado? Responde aí no formulário, tá bom? E como essas duas gravuras abaixo, ó, nós temos dois carros aí, tá? Como essas duas gravuras abaixo podem ser comparadas à apostasia e à restauração. Por exemplo, nós temos essa gravura da esquerda aí. O que ela tem a ver com a apostasia ou a restauração? E a gravura da direita. O que ela tem a ver com a apostasia e a restauração? É isso, tá bom? Eu sei que ao fazer essas atividades que nós propusemos aqui, nós tivemos aqui hoje, a gente vai poder fixar melhor. É por isso que é uma revisão aqui de domínio doutrinário, número 10, né? Por isso que a gente está fazendo aqui, avaliando o aprendizado, o que que a gente aprendeu aí no Novo Testamento também. Então, ao fazer isso, a gente vai fixar mais na nossa mente e poder ajudar mais, né, nossos amigos, familiares, nossos entes queridos e até nós mesmos sobre esse conhecimento, sobre essas verdades que são muito importantes. Eu sei que o Evangelho ele foi restaurado. E não foi restaurado por qualquer pessoa. Ele foi restaurado através do Salvador Jesus Cristo. O Pai Celestial, pessoalmente, apareceu ao profeta Joseph Smith e apresentou o seu filho Jesus Cristo e disse ao profeta Joseph Smith que seguisse as orientações dele, para que então nós tivéssemos a mesma igreja, idêntica, igual, restaurada, que Jesus Cristo estabeleceu quando ele esteve aqui. Eu sei também que as famílias, elas podem ser eternas. Os ensinamentos de Jesus Cristo sobre os templos estão aí, nessa restauração. Que importante foi isso. Isso me ajudou a poder estar mais perto da minha família e ter a esperança de estar com eles, todo mundo junto, né, um dia, na presença de Deus. Eu sei que essas coisas são verdades e que você também pode saber isso, através de uma simples pergunta a Deus. Se você tem dúvida de alguma coisa sobre o Evangelho, eu sei que você pode ser tentado a perguntar para alguns dos seus amigos, ou até alguém, né, que tem algum conhecimento, mas faça o seguinte, o convite aqui hoje é que você pergunte
a alguém que sabe de verdade sobre essas coisas, que é o nosso Pai Celestial. Pergunte a Ele se essas coisas são verdadeiras. Nós talvez já sentimos que somos, mas é bom confirmar. E eu sei que Ele vai responder às nossas orações. Ele tem respondido às minhas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.